contribuição previdenciária apelidada, né? Também apelidada de INSS, porque INSS nada mais é do que uma autarquia que não existe mais, né? Mas a gente usa essa gíria até hoje, INSS acima do teto, né? O que acontece? Você já deve ter visto, basta você dar um Google aí que você vai ver uma tabela como essa aqui, que é a tabela de contribuição do INSS para empregados, para aqueles que têm relação de emprego, né? Para aqueles que ganham determinado salário em função de um contrato CLT, contrato formal de trabalho. Então, quem ganha um salário de até R$ 1.412 tem que contribuir com uma alíquota de 7,5%. Né? Desse ponto, aí vem a segunda faixa, 1.412 até 2.600 e pouco, 9%. 2.600 e pouco até 4.000, 12%. De 4.000 e tanto até R$ 7.786,02, 14%. Né? Com uma parcela a deduzir do INSS, a parcela a deduzir de R$ 174,08 nessa última faixa aí, né? Cada faixa tem a sua parcela a deduzir, ou seja, você aplica a alíquota, né? E do resultado você subtrai essa chamada parcela a deduzir. Você certamente conhece, porque é um mercado gigante, né? Certamente conhece pessoas, empregados, né? Às vezes ele é empregado numa empresa e para outra ele presta serviços como profissional liberal, às vezes ele é empregado numa, mas em outra ele é sócio e como sócio ele recebe prolabore, enfim. São N situações em que uma fonte não sabe da existência da outra. Pensa, por exemplo, num médico que trabalha em diversos lugares, um professor que dá aula em vários colégios ou em várias faculdades, né? Em cada, que não sejam várias, mas que sejam duas. E esse segundo empregador não sabe da existência do primeiro. Né? E em cada um desses dois empregos ele recebe um salário de R$ 5.000. Olha o que acontece aqui. Ele está recolhendo acima do teto. Ou seja, num ele recolhe, no primeiro emprego ele recolhe sobre R$ 5.000, no segundo emprego ele também recolhe sobre R$ 5.000. Por quê? Porque este segundo não sabe da existência do primeiro. Por quê? Porque esse seu amigo nunca atinou para isso, né? Nunca caiu a ficha e tal, nunca atinou. Então está havendo um recolhimento sobre R$ 10.000, ou seja, um recolhimento acima do teto, que é de 7.786. Essa contribuição em excesso, esse plus, né, esse excesso, vai resultar em algum benefício para esse contribuinte? Nada. Ele vai ter uma aposentadoria melhor? Um benefício previdenciário? Nada, zero. É dinheiro jogado na lata do lixo. E aí que a gente entra para trazer esse dinheiro de volta, né, para o cliente. E em algumas situações, nós temos recuperações muito interessantes aqui, né? Recuperações que chegam a R$ 100.000, a R$ 120.000, a R$ 140.000. Ok? Dependendo, evidentemente, da remuneração, dos ganhos do contribuinte. Para isso que o nosso parceiro, nós temos um parceiro de sistema, né, que é a E-Auditoria, criou, que tem uma ferramenta, que é o E-Recuperador, que a gente usa para facilitar, para tornar mais rápido, né, o cálculo, para a gente não ter, nós que somos de formação jurídica, talvez a gente não tenha muita habilidade aí com cálculo, com planilhas, com essa coisa toda que, do modo geral, o advogado considera uma chatice. Então, você não precisa preocupar com isso, porque o sistema faz o cálculo. Então, o Fred, que é o nosso professor de sistema, criou esse módulo do E-Recuperador, né, o INSS acima do teto, para tornar prático e ágil o procedimento de levantamento de créditos oriundos do recolhimento das contribuições previdenciárias acima do teto, em virtude de o segurado possuir duas ou mais fontes de renda e ambas efetuarem descontos sem considerar o que já foi debitado pelo outro. Então, o calculador para restituição das contribuições previdenciárias acima do teto permite que profissionais da área tributária, veja que nós não estamos falando necessariamente do advogado, profissionais da área tributária, possam lidar com o grande volume de dados que envolvem este cálculo e realizar de forma independente levantamentos rápidos e precisos. Né? Então, quais são os principais clientes para essa área? Né?
Os clientes IRPF, o que é isso? Né? Se você faz declaração de imposto de renda, digamos que você seja um contador, mas ainda que você não seja contador, né? São muitos aí que fazem declaração de imposto de renda. Eu mesmo tenho um amigo promotor de justiça, que ele faz declaração de imposto de renda, faz a dele, faz a de vários colegas, né? E faz. Tá? Ou seja, tem esse know-how para fazer. Se você faz declaração, você sabe de contribuintes que estão exatamente nessa situação, com 2 ou mais fontes de renda e o recolhimento está ultrapassando o teto. Se você não faz ou não sabe fazer, mas certamente você conhece, né? Profissionais que fazem, contadores, calculistas que fazem a declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, o que você vai fazer? Parceria com eles. Okay? Clientes que estão em malha fiscal. Ou seja, muito comum, às vezes, o contribuinte cair na malha, que é um procedimento de investigação da Receita, porque a Receita ficou desconfiada dele. Né? Por quê? Porque ele tem despesas médicas muito altas, muito elevadas. Então, ele pode ser que a despesa médica dele seja elevada em razão de uma doença que vai dar a ele a possibilidade de uma isenção de imposto de renda. Né? Então, clientes que estão em malha, às vezes porque fizeram o cálculo da recuperação, a Receita desconfiou, colocou na malha para verificar, você vai lá verificar por que ele está na malha, né? E aí você detecta que existe ali uma isenção que você pode trabalhar e recuperar os últimos 5 anos. Clientes que estão em execução fiscal, e às vezes estão em execução fiscal exatamente por isso, porque o fisco desconfiou e tal, do nível de despesa médica em face dos seus ganhos, né? E aí você vai ver a pessoa é isenta do imposto de renda em razão de doença, não deveria estar sendo executada de forma alguma, né? E você ainda extingue a execução fiscal dela em razão da isenção que você detectou, descobriu, né? E com isso você pode fazer parceria com médicos, porque os médicos certamente têm pacientes que estão nessa situação da isenção do imposto de renda,